que o senhor acha dessa decisão do governo atual de não revogar? Ele não fala que será uma revogação, mas pelo menos um adiamento da implementação do novo ensino médio. Eu acho um erro, Fabiola e Josias, cumprimentando vocês, dando um bom dia a todos que nos acompanham por meio da internet, um erro grande e grave, né? Basta dizer que, como nós recebemos o ensino médio em 2017, né? Uma taxa de evasão de cerca de 40%, a gente tinha aí um SAEB, onde o conhecimento básico em matemática atingia 3% dos estudantes que concluíam o ensino médio e apenas 30% conhecimento básico em português. Uma tragédia social. Cerca de 1.700.000 jovens que nem trabalhavam nem estudavam. Todo o processo de implementação do novo ensino médio obedeceu um cronograma, tendo em vista um prazo, inclusive, tendo presente um prazo de 5 anos de adaptação, de 2017 até 2022. A partir de 2022, se iniciou propriamente a execução da implementação por parte das redes estaduais. Portanto, a gente teve um prazo bastante razoável. Temos apenas um ano do início do processo de implementação. E nesse período todo, nós convivemos, primeiro, com a ausência completa do Ministério da Educação, no processo de coordenação das redes estaduais, de um lado, e de outra parte, um outro fato muito grave foi a pandemia. Então, o julgamento que está se fazendo é um julgamento pura e simplesmente político. É uma atitude política de setores radicais da esquerda e principalmente do PT, que querem, naturalmente, confrontar uma política pública que foi gestada no governo Michel Temer, do qual eu tive a honra e o privilégio de ser ministro da Educação. O novo Agora, ensino médio... Por não, Josias? Depois, eu acompanhei muito o processo de aprovação desse novo ensino médio, dessa reforma, e foi uma reforma muito discutida na época. Agora, a suspensão que se deseja fazer agora, uma parte dos defensores da suspensão acham que ela é razoável para ajustar a implementação, e outra parte fala simplesmente em revogar. O que eu queria saber do senhor o senhor mesmo disse aqui que houve uma ausência do governo Bolsonaro na intermediação desse processo, né? Eu lhe pergunto se o senhor acha razoável que a suspensão se dê para que sejam feitos ajustes e que essa coordenação se estabeleça, ou se o senhor acha que, mesmo para a promoção de ajustes, a suspensão é um equívoco. Bom, Josias, eu acho que seria desnecessária, mas eu acho que é um recuo tático, tendo em vista a preservação do processo de implementação do novo ensino médio, a alternativa entre a revogação e a suspensão temporária da portaria. A portaria, como você sabe, não tem o poder de revogar uma lei, né? Alguns críticos, inclusive, chegam a colocar como se porventura tivesse esse potencial. Não há esse potencial. Há uma lei federal votada legitimamente pelo Congresso Nacional, originária de uma medida provisória, e está em vigor. Os estados avançaram, muitos estados avançaram bastante nessa direção. Nós agregamos 1 hora diária de hora-aula para o ensino médio, era 4 horas obrigatórias para 5, o que é algo positivo, e somamos também a adoção de uma política de educação em tempo integral, até de 7 horas. Criança, jovem dentro da escola, é jovem protegido. Eu não vejo como você refutar, combater uma política pública que vai ao encontro do que ocorre nas principais nações do mundo. Nós não estamos criando uma coisa do zero. É o que ocorre na França, em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, só para citar esses exemplos. O Brasil tem educação de nível médio, onde antigamente ela tinha a educação técnica só como algo ofertado praticamente depois da conclusão do ensino médio. No mundo todo se pratica o ensino médio com oferta de educação concomitante, ou seja, você acessa o ensino médio e pode ter uma trilha, um itinerário formativo também de acesso à educação técnica que facilita a empregabilidade e a renda dos jovens. Agora, deputado, e esse é o ponto, né? A gente está conversando com o senhor, deputado federal. No entanto, ao conversar com os educadores,
eles falam sobre os problemas desse itinerário que o senhor está dizendo. Inclusive, Daniel Cara, professor de educação e pesquisador dessa área, ele até está respondendo aqui ao Luciano Huck, que está ao seu lado nesse sentido, né? Falando que é um retrocesso essa revogação, que não está sendo revogada, é importante a gente dizer também. Ele diz aqui, ó, que revogar essa reforma é parar de impor aos 15 ou 16 anos a área, que é esse itinerário formativo, que um adolescente terá que carregar para o resto da vida. Hoje, eles são impostos. O novo ensino médio é uma violência contra a juventude brasileira e trabalhar para que ela seja substituída é um dever de quem vive a escola pública. Como professor, é também meu dever te convidar a conhecer a opinião de quem é contra a reforma. E abaixo te mostro aí daqui as propostas. Aí a palavra dos educadores, né, o deputado. Eles dizem que isso não é bom para os jovens, não funciona para os jovens. Não precisa, então, isso ser reformado? Desculpa, Fabiola, isso não é a opinião de um educador. Assim, com todo respeito a Daniel Cara, eu lamento que ele não esteja aqui no debate, mas é o discurso de alguém engajado politicamente. Eu não acredito que uma pessoa de sã consciência imagine que a educação de nível médio do Brasil é algo que pode ser referencial para o mundo, né? A gente representa o que há de pior, infelizmente. É que não é só ele, né? Eu acabei colocando aqui a fala dele, mas Priscila Cruz, do Todos para a Educação, estava falando há pouco no rádio, também criticando isso. Priscila Cruz apoia publicamente a reforma do ensino médio, pede e coloca a necessidade de algumas correções. Sim. Mas o que é colocar no lugar? Tragédia e crime contra a juventude é o que se assiste ainda hoje e que se assistiu ao longo da vida. E que eu nunca vi reclamação do Daniel Cara, por exemplo. 1.700.000 jovens que nem trabalham nem estudam, excluídos do nível médio, uma educação de nível médio que performa em 3% em matemática, em 30% em português. Isso, para mim, é um crime de lesa pátria. E eu lamento que a esquerda brasileira, que do ponto de vista de discurso, defende uma boa qualidade da educação, queira revogar uma reforma que foi debatida para colocar nada no lugar. Agora, Mendonça, a gente tem aqui um tempo exíguo. O que eu queria lhe perguntar é, se você tivesse que dizer, resumir em pouquíssimas palavras, o que há de mais positivo em termos curriculares na reforma do ensino médio, o que você diria? O que é que há de mais atraente que justifica a manutenção da reforma? Foco na aprendizagem daquilo que é essencial ao jovem, respeitando a Base Nacional Comum Curricular que nasceu nos governos do PT. Itinerários formativos que possam gerar alternativas ao jovem de descobrir aquilo que está mais, eu digo, adequado com a sua vocação, com o seu projeto de vida. E quem faz essa opção é o jovem? O jovem que diz, o jovem. Eu quero estudar agora matemática, história e uma outra coisa aqui que tem a ver com a minha... Essa aqui é a questão. Essa aqui é a polêmica, né? Evidentemente que o básico ele tem que se cumprir a partir da Base Nacional Comum Curricular. E ele é comum a todos, como a própria base indica. Mas os itinerários formativos devem ser ofertados pelas redes estaduais, pelas escolas públicas e privadas. Evidentemente que você não vai ter o mesmo padrão de São Paulo ao Amapá, mas é a prática do mundo todo. Não é possível que o Brasil esteja certo com a educação de nível médio que performa entre as piores, de acordo com o PISA, e o mundo todo esteja errado com indicadores de desempenho excepcionais, como na Alemanha, como na França, como na Espanha e até mesmo Portugal, um país europeu de renda média. A outra dúvida que eu tenho, deputado, nós estamos falando de uma lei, né? Isso foi aprovado pelo Congresso. O que eu lhe pergunto é, na hipótese de prevalecer o entendimento segundo o qual é preciso revogar esta reforma do ensino médio, se isto vai ao Congresso, aprova? Depende Eu não posso falar pelo Congresso, posso falar que eu vou me mobilizar e vou, eu diria, tratar de mobilizar politicamente as forças do parlamento brasileiro para mostrar que a revogação é um retrocesso, que o ensino médio antigo, como era o exemplo do fracasso dentro das políticas educacionais vigentes no Brasil.